Bom, então, o Mime faz uma coisa muito parecida. Eu ainda por cima vou ficar sem voz, já naturalmente. O, é uma coisa muito parecida com o que o PGP fornece, mas é uma standardização do IETF para fornecer as mesmas garantias, lá está dentro do standard do SMTP. Porquê que se chama S-MIME? Porque a maneira de fazer isto foi acrescentar MIME types. Porquê? Porque, assim como o PGP depois aquilo era enviado em base 64, por exemplo, ou em binário, se tivesse de usar esse extendido, aqui vai acontecer um bocadinho a mesma coisa. Portanto, isto já não foi a primeira tentativa. Originalmente existia aqui o Privacy Enhanced Mail, também muito parecido. Porquê é que o PEM desapareceu? Porque, lembram-se, eu tinha a chave pública dos meus correspondentes. Isto era feito com certificados, no S-MIME também é feito com certificados. A diferença é que o PEM dependia de uma única uma autoridade de certificação. E agora o S-MIME, basicamente, os certificados funcionam da mesma forma que o HTTPS, ou seja, existe um novo cabeçario MIME no SMTP, que, por exemplo, permite até enviar uma cadeia de certificação a uma pessoa com quem eu depois quero falar usando S-MIME. Okay? São estes RFCs que são extensões ao SMTP. Quais é que são então os cabeçalhos que foram introduzidos? Os novos tipos MIME que foram introduzidos aqui para suportar o S-MIME. Temos o Multipart Signed, isto é, quando eu não quero ter aquilo tudo que tenho no PGP, ou seja, não quero ter o mail cifrado, comprimido, portanto, como está cifrado para o algoritmo simétrico, tenho que enviar depois a chave também, cifrado. É mesmo só um mail normal, sem confidencialidade, mas assinado. Ok? E, portanto, por isso é que é multipart. Lembram-se, vocês já sabiam o multipart mix dos attachments no SMTP, não é? E agora existe também o multipart signed nesta situação em que temos uma mensagem normal SMTP. Portanto, isto é uma mensagem normal contrário TP, em claro. E depois tem então uma parte que é basicamente um hash da mensagem assinado com a chave privada. Depois temos, portanto, este está aqui fora porque é específico para esta situação. Depois, quando eu quero ter mais coisas, tenho então dentro do cabeçalho application, que também já existia, lembra-se, tanto o multipart como o application já existiam no meio. Ok? Portanto, foi acrescentar, para além do multipart, além do multipart mix, também este multipart site, e também existe o multipart digest, não é? Em que é um e-mail com outro dentro, é assim que são feitos os fortes. Depois temos a aplicação, temos aqui dentro do cabeçalho application, temos estes todos com PKCS7MIME, estão a ver, todos eles. E depois tem um parâmetro que isto é para a parte da assinatura, para a parte que vai cifrada, ok? Se for uma coisa que só leva certificados, porque eu posso não estar a enviar, eu posso usar o S-Line para enviar um e-mail que não é um e-mail, mas sou sempre para enviar os certificados para o outro lado. Ok? Se for comprimido, também tem o compressed. Portanto, tem para todas as partes, como o PGP fazia, lembram-se que cifra, comprime, depois faz a assinatura do hash e ainda envia a chave também assinada. Aqui, cada um destes cabeçalhos serve para uma dessas partes. O gráfico faz uma coisa muito parecida. O PGP fazia. Cá temos a mensagem.
E é feito o hash, estão a ver? É feito o hash, é assinado com a chave privada, dá a assinatura, portanto isto é, se o A for quem está a enviar, é isto, não é? Portanto é o hash da mensagem e depois é feita a assinatura. Depois eu vou ter a chave para a parte da confidencialidade, que também é enviada, cifrada, outra vez com a chave, agora com a chave pública do B. Ok? Portanto, esta chave é com a chave pública do B que eu vou enviar o KPS. Depois posso comprimir isto ou não. Eu vou enviar isto tudo. Se for SMTP normal, dentro da parte do conteúdo em base 64, por exemplo. Do outro lado, vou fazer o processo inverso. Se vocês repararem, em termos de coisas criptográficas, isto é exatamente igual ao que acontece no PGP também. A diferença é só no formato estar embebido no próprio standard do SMTP. Está aqui um exemplozinho só para os cabeçalhos. Se eu quiser enviar ali um e-mail que seja signed que é o que está ali no subject, né? Portanto, se eu quiser que tudo, ou seja, que ele seja confidencial, tenha a assinatura e seja comprimido, então vou ter estes cabeçalhos MIME. Ok? No content type, application, pkcs7 MIME, smime type envelope data, smime p7m. Depois vou dizer que o fecheiro é transmitido, que o email é transmitido em base 64. Isto para usar SMTP normal. E depois, neste caso, existe aqui este cabeçalho de Content Disposition que vai dizer que o e-mail é enviado como se fosse um attachment. Portanto, aquilo que acontece é que ele envia quase uma mensagem SMTP normal, os cabeçalhos todos, depois o conteúdo não acaba por não ter nada, depois vem então o e-mail cifrado com aquelas coisas todas feitas por caminho, em base 64, mas vem como se fosse um attachment. Depois, do outro lado, ele recebe isto e vê aqueles cabeçalhos de Content Type e Content Transfer Coding, Content Disposition, sabe o que é que tem que fazer aquilo, sabe o que é que vai naquilo, depois vê que aquilo é vai saber como é que vai saber que precisa da chave pública do outro lado, ou a chave pública vai tirar de ficar a assinatura, ou a sua chave privada vai conseguir tirar de lá a chave da parte da cifra simétrica, porque é assim que vem, vai ser criado pela minha chave pública, portanto, uso a minha chave privada, obtenho essa chave, consigo cifrar o e-mail. Para verificar a assinatura, uso a chave pública do outro lado, faço o hash e comparo. Pronto, isto termina o e-mail. Era só para vermos ali o caso do SMI, que é muito parecido com o PGP, mas neste caso está mesmo é standardizado e a maneira de fazer aquilo foi através dos cabeçalhos do MIME. Agora, em relação ao DNS, nós já vimos no início das aulas de segurança que o DNS é bastante vulnerável em termos de segurança, para já, porque é feito em UDP, ok? Portanto, quando uma coisa é feita em UDP, não existe a dificuldade acrescida do TCP. Se eu quiser fazer spoofing, uma resposta, porque não tenho que acertar com números de sequência, nem tenho que acertar com nada disso. Não há uma ligação. A única coisa, lembra-se, que eu tenho que acertar quando eu estou a fazer o man in the middle attack, ou seja, se eu quiser envenenar uma resposta DNS para fazer uma coisa como está aqui, não é? Portanto, eu vou ao servidor DNS à procura de uma página e de repente, se alguém atacar isto, pode-me dar uma resposta falsa. E o que vai acontecer é que quando eu for depois fazer o get à página que eu supostamente estava, que eu queria ir, vou estar a receber uma resposta não do servidor verdadeiro, mas do servidor falso. Envenenar, atacar o servidor DNS ou envenenar a cache disto é relativamente simples, já tínhamos visto na primeira aula. Ok?
Qual é que é a dificuldade? Lembram-se, a única dificuldade era acertar com o número de sequência do pedido, mas isso é a mesma coisa dos hash, de acordo com o ataque do dia de anos. Só é preciso 2 levantar da metade dos bits da query number para fazer as tentativas necessárias para conseguir acertar com o query ID. Portanto, a dificuldade de envenenar um servidor DNS não é muito grande. Então, surgiu o quê? Surgiu um standard que se chama Secure DNS, que vai começando a estar mais ou menos implementado, foi devagarinho, já tem muitos anos, demorou algum tempo que está-se do overhead grande. Ok? Qual é que é a ideia por base? Está na base do Secure DNS. É fazer quase um bocado, fazemos depois com os sites dos servidores. Reparem que o DNS não tem mais problema se eu não tiver a usar o Secure DNS. Porquê? Porque mesmo que alguém envenene o servidor DNS e me dê o IP errado, se eu for, por exemplo, fazer uma ligação TLS, eu vou tentar isso depois. Porque quando eu vou fazer uma ligação TLS, eu vou pedir o certificado do servidor, certo? E o certificado do servidor não vai poder ser, e eu vou cortar a ligação, sei que não estou a falar com o que era suposto. Aqui eu estou a fazer essa certificação logo ao nível do DNS. Ou seja, quando eu faço uma resolução, a resposta passa a vir assinada. Estão a perceber? Vem assinada pelo servidor, com uma chave. Com a chave privada dele. Okay? Um hash no registro de recurso. E depois, quando eu recebo, o que é que eu vou fazer? Vou usar a chave pública, mais uma vez, para verificar se aquela resposta foi mesmo feita por ele. Qual é que é o problema aqui? Cada zona, então tem que ter, cada zona, lembram-se, os root servers, depois o .pt, depois o servidor da RCT. Cada uma coisa dessas tem que ter um par, tem que ter um certificado e um par de chave pública e chave privada. Isso é usado só para autenticar, ou seja, aqui não há confidencialidade. Portanto, aqui nunca é cifrada a resposta. O que é cifrado é sempre o hash da resposta, que é para eu ver se a resposta que veio, por exemplo, no registro A, se alguém alterar o IP, eu vou detectar quando for verificar o hash da assinatura. Ok? Se alguém forjar tudo, ou seja, dar um IP e dar uma assinatura, vai ter que fazer uma assinatura com uma chave privada que não é da zona, e eu vou ver isso porque não vou conseguir com a chave pública da zona sacar um hash. Para fazer isto, o que acontece é que são criados um conjunto novos de registros de recursos, de DRRs, e eles passam a vir num conjunto. Estão a ver aqui? Por exemplo, o registro A deixa de ser só o registro A e passa a ser o registro A, a assinatura do registro A, que é o hash do registro A feito com a chave privada do servidor, está a responder com aquele registro A, pode ver? E depois ainda tem que ter outro registro, que é um registro que traz a chave que foi usada para assinar aquilo. Que é a chave pública, correspondente à chave privada, que foi assinada com isso. E essa chave pública, eu tenho que ter a certeza que essa chave pública é mesmo para aquele servidor. Então ainda tem que haver uma outra coisa, que essa chave pública tem uma maneira de verificar que essa chave pública é do servidor. Então normalmente essa chave pública também é um registro que vem, ela própria vem a chave pública e vem um hash da chave pública assinado com a chave privada do servidor acima. Estão a perceber? E assim sucessivamente até chegar ao root. O que acontece no DNS é que as chaves privadas das roots estão instaladas nos resolvers. Da mesma forma que os browsers têm também as do início das cadeias de certificação. Portanto, eu confio naquela que é. Lembra-se dos roots nem sequer é o .pt. São aqueles 14 ou 15 que existem, precisamente publicados, cada um tem o seu par de chaves, e os resolvers têm essas chaves públicas logo. Percebe? E depois é uma espécie quase como nos certificados. Quando eu estou a fazer o processo de produção, eu vou ao root, o root dá-me o registro DNS, lembram-se? Dá-me o registro DNS, o registro A do registro do servidor onde eu tenho que ir, agora dá-me isso assinado com a sua chave privada. Como é o root, eu consigo verificar porque eu confio na chave pública que tenho.
Vou ver, depois quando vou ao outro, ele dá-me o passo a seguir, assinado já por ele, e depois dá-me a chave pública dele, assinado pelo da root. E então eu começo pelo da root, verifico a chave pública dele, saco a chave pública dele, verifico a assinatura do que ele está a enviar para o passo a seguir, estão a ver? Até chegar ao último passo, o registro lá. Portanto, isto vai ser assim por quase como acontecia nas cadeias de certificação dos certificados. Aqui acontece a mesma coisa, por isso é que existe este R7. Tem sempre o registro, a assinatura do registro, que é feita pelo servidor DNS que está a responder, e depois a chave pública desse servidor que está a responder, assinada com a chave pública do servidor acima. Depois, quando eu estou a fazer a resolução ou iterativa, ou alguém faz por mim a iterativa fazendo recursiva, vai verificando essas coisas todas, desde a raiz até me dar a resposta. Tem aqui, por exemplo, um exemplo para aquele domínio bob.com. Estão a ver? E eu tenho aqui um registro lá com o IP e depois tenho a chave pública deste servidor DNS que é o dono, que é o Alternative Name Service deste registro lá. Portanto, isto é a sua chave pública. E depois, então, tem o RRSig, que é o hash destas duas coisas. Ele junta as duas coisas, o registro e a chave pública dele, faz um hash, e isto está assinado não pelo bob.com, mas pelo .com. É o .com que assina isto. E depois, quando eu vim do .com para aqui, aconteceu uma coisa parecida quando eu estava a resolver o com, só que em vez de ser um registro A, era um registro NS e um registro A. Qual é que é? Porquê que o DNS SEC não foi deployed mais rapidamente, embora os servidores já os servidores sejam? Isto aumenta imenso também os registros. Ok? Porque lembram-se, uma coisa, por exemplo, se for RSA, tem que ser um número grande. Lembram-se para ser seguro. Portanto, tem que dar um número de bits muito maior do que se for só a informação do registro. Sem assinaturas, sem chaves, não sei o que. Portanto, uma coisa que tinha ali meia dúzia de caracteres passa a ser, não sei como, escapas, se calhar. Pronto. Por exemplo, então aqui nesta resolução do Bob, eu vou começar pela raiz, ok? A raiz vai-me dar o quê? O registro DNS do .com mais a DNS key do .com e o RRSig, que é a junção, e o registro A, e o RRSig, que é o hash disso tudo assinado pela chave privada da root. Okay? Então, quando este resolver, neste processo, eu fui à raiz, ele deu-me o .com deu-me estas coisas, o que é que eu vou fazer? Vou usar a chave pública da raiz, que é a que eu tenho conhecida desde o início. Vou buscar este RRSig, saco de lá o hash, ok? Vou juntar o quê? O NS mais o A que me foi dado na resposta, mais o registro DNS key, que é a chave pública, do .com, do domínio.com, ok? Vou concatenar isto tudo, vou fazer o hash para comparar. Se assim está tudo certo, todos aqueles três valores são certos, eu posso copiar neles, ninguém mudou. Como é que eu verifico isto? Porque o hash está igual e o hash foi assinado com a chave privada correspondente à chave pública que eu tenho e que eu confio que é da raiz de tudo, os servidores da raiz. Pois isto é igual para baixo, é sempre igual. A seguir, vou ao .com, o .com vai-me dar o registro DNS do bob.com, mais uma vez com o hash da sua chave pública do .com e isto assinado pelo .com. Ok? Agora, como eu já verifiquei isto, o DNS key do .com no passo anterior, já vou poder usar essa chave pública para validar esta parte agora.
E depois, quando chego ao bol.com, registro lá, outra vez a mesma coisa, veio outra vez assinado agora pelo .com, veio o DNS key do bob.com, se eu agora ainda quisesse continuar para o subnovo, não sei se aquilo que tem é um subdomínio ou não, ou é já uma máquina. Neste momento, mais uma vez, consigo verificar isto, porque já verifiquei a chave pública disto, que já tinha verificado aqui. Até quase como se fosse uma cadeia de certificação. Começo na raiz no processo de evolução, comparo os eixos da chave certa e ignorada, é a mesma que eu registro lá, que está mesmo associado àquele nome, ou outro registro qualquer. Depois vou a seguir e também vejo já a chave pública, vejo já que é aquela chave pública que está assinada com o root, depois vou àquele, faço a mesma coisa para baixo, assim sucessivamente até chegar ao último. Pronto, DNSSEC é basicamente isso. Portanto, estamos a ver agora, estes protocolos basam-se quase todos na mesma coisa. Estão a ver, isto é sempre usar uma combinação de chave pública e chave privada. Chave pública e chave privada pode servir para o DNSSEC verificar que quem está a responder é mesmo o dono daquilo. Se for, pode servir para enviar uma chave de sessão também, cifrada com a chave pública. Vamos ver o que acontece, por exemplo, aqui no TLS e acontece no SSH. Várias maneiras diferentes. Depois, essa chave que eu vou enviar para a chave de sessão, pode ser gerada só por uma pessoa ou pode ser gerada pelos dois com uma coisa tipo diffiel, não? Que tira a carga de ser só um que define a chave. O diffiel, essa troca de chaves, também vimos, por exemplo, no caso do M-Chave, que até era feita inicialmente, sem eu ter a certeza, pode fazer um man in the middle, mas depois, mais uma vez, posso usar outra vez uma chave pública e uma chave privada e um hash para verificar que os parâmetros que geraram aquela chave foram os parâmetros das duas pontas e não um novo Y que foi determinado por alguém ali no meio e que fez duas chaves diferentes com as duas pontas. Então, no TLS, estamos fartos de falar no TLS, usamos nos dois trabalhos, basicamente corre em cima do TCP ou em cima do DP, no caso do Quick. O Quick também implementa o TLS. Okay? Implementa exatamente da mesma forma o TLS. É uma espécie de um protocolo que está acima do nível de transporte e é para fazer ligações seguras. É bastante antigo. Inicialmente chamava-se SSL, de Secure Socket Layer, quando foi definido pela primeira vez em 1995. Ok. Quem definiu isto não foi quem inventou isto na altura não foi uma organização de standards, foi a Netscape. A Netscape era a companhia que fez o primeiro browser que existiu. Okay. O primeiro browser massivo, não sei se é o primeiro, mas o primeiro motor de busca e o primeiro browser e o primeiro motor de busca também. Quer dizer, o Netscape que era o único que havia. Por acaso, o motor de busca, não sei se o primeiro aí foi o Google. O Netscape é mesmo o primeiro browser. Okay. O Netscape era o primeiro browser, foi o primeiro browser que houve. Por acaso nem sei o que aconteceu ao Netscape na altura, se foi comprado ou se tipo. Comprado pelo Yahoo, não? Comprado No Yahoo? Não lembro já. Já não lembro. Mas sei que pouco tempo depois deixou pouco tempo. Nos anos 2000 já não existia o Netscape. Depois acabou por ser adotado como uma norma de facto e depois acabou por ser feito um standard pelo IETF. E quando foi feito o standard pelo IETF, o nome que foi dado é Transport Layer Security, porque lá está em cima do nível mais forte. Embora durante anos e anos e anos, e até na figura que está no livro que eu tenho aqui, continua a chamar-se SSL, embora o standard nunca tenha sido SSL. O standard é sempre foi TLS. O SSL, quando foi feito pelo Netscape, e utilizado pelo Netscape. Então isto tem duas fases. O que é que eu quero fazer? Se eu quero segurança, vocês agora já sabem.
que é que eu preciso fazer? Preciso ter a certeza que estou a falar com o que estou a falar, preciso gerar uma chave de sessão, preciso passar a chave de sessão de um lado para o outro, e depois então começo a falar com confidencialidade, porque já fiz a autenticação. Depois ainda posso ter outra coisa que é garantir a integridade, que é fazer um hash a cada bocadinho de mensagem, e para cada bocadinho de mensagem, o outro do outro lado poder verificar o hash e ver se aquilo foi alterado ou não. Ok? Agora, o TLS não está agarrado a... Vai precisar então de quê? Para fazer a autenticação vai precisar de chaves públicas e chaves privadas. Para gerar uma chave de sessão, pode ser gerada só por um deles, ou pode ser usado no Diffie-Hellman, ou pode ser usado outra coisa do género. Não é só o Diffie-Hellman que existe. Nós aqui falamos do Diffie-Hellman, mas existem outros protocolos de geração de chave. Pode usar vários tipos de cifras simétricas. Ok? Então, foi feito de forma genérica. Então vai ter uma primeira parte onde o cliente e o servidor vão negociar estas coisas. Que versão do TLS é que estão a usar? Que Cipher Suite, que é o nome que se dá, é que querem usar. No Cipher Suite é que método hash é que vão usar, que método de criptografia assimétrica é que vão usar e que método de criptografia simétrica é que vão usar. Normalmente, quando isto é para transportar HTTP, é o que nós chamamos o HTTPS, tem o porto por omissão que é o 443. Então há dois subprotocolos. Há o protocolo de estabelecimento de ligação e outro que é o que é usado define como é que as mensagens são trocadas depois. Não é? Sendo que na parte da troca de mensagens já está preocupado com a confidencialidade e com a integridade. Portanto, é no primeiro subprotocolo, ou seja, no estabelecimento da ligação, que eu vou estar preocupado com a autenticação e a geração de chaves. E a troca de chaves. Então, protocolo de estabelecimento de ligação. Como é que começa? Eu tenho aqui esta figura que está simplificada. Há aqui uns passos. Uns tenho ali também um bullet que disse uns passos. Há aqui passos que podem ser complicados. Podem haver aqui mais uns passos intermédios. Isto é a versão mais simples de troca de mensagens. E, em certa medida, por exemplo, no HTTPS, a mais comum, no sentido que só o cliente, só o servidor é que envia certificados. Mas o TLS pode obrigar a que o cliente também envie certificados. E também verifique que tenha uma chave pública, uma chave privada e que se faça a autenticação assim. Porque normalmente aqui, se formos pensar na aula dos protocolos de autenticação, na verdade no TLS, se eu fizer isto assim, só o Bob é que tem, só a Alice é que tem certeza que está a falar com o Bob. O Bob não tem certeza que está a falar com a Alice. Ok? Não existe esse passo aqui. Então, o que é que vai ser feito? É enviada uma primeira mensagem para dizer qual é a versão que suporta, qual é que quer usar, as preferências em termos de protocolos e um desafio. Ok? Um número aleatório, que é usado só uma vez, não é real. O servidor vai então responder, vai acertar a versão, vai dizer dentro das que este suporta, quais é que são as que o servidor quer usar, métodos criptográficos, e vai enviar um desafio do servidor. A seguir, o servidor vai enviar a sua cadeia de certificados. A Alice, a partir da cadeia de certificados, vai passar a ter a certeza, vai passar a conhecer a chave pública do Bob e a ter a certeza que esta chave pertence ao Bob. Okay? E depois o servidor dá server done. Se só houver autenticação do servidor, o que é que vai acontecer? A Alice vai gerar, por exemplo, uma chave e nesta chave até pode usar este RB. Okay? E depois vai enviar esta chave cifrada com o EB. E a partir daqui, se isto tiver sucesso e se eles conseguirem comunicar, o B está autenticado. Porquê? Porque se eu tenho a certeza que esta chave pertence ao B, certo? E se ele vai conseguir
depois de fazer o change cipher, se eu vou conseguir comunicar com ele, é porque ele conseguiu tirar esta chave daqui. Estão a perceber? É porque ele conseguiu tirar aquela chave dali. Se ele conseguiu tirar aquela chave dali, quer dizer que ele tem a chave privada DB correspondente àquela chave EB e, portanto, só ele é que pode estar a conseguir fazer isto e, portanto, eu tenho a certeza que estou a falar com ele. Este passo pode ter aqui mais um passo em que a Alice é obrigada a dar também uma certificate chain para o Bob, okay? E depois o Bob, e depois vai ter que responder. Lembram-se dos protocolos de autenticação? É muito fácil fazer um protocolo de autenticação depois de eu ter uma chave pública que eu tenho a certeza que é daquela pessoa. É só enviar um desafio cifrado com aquela chave pública e se eu conseguir cifrar o desafio é porque tem a chave privada. Okay? Portanto, aqui teria mais dois passos semelhantes se houvesse a cadeia de certificados da Alice também. Portanto, o servidor ia olhar para o certificado, ia ter a certeza de que aquela chave pública é mesmo da Alice e depois ia ver se a Alice conseguia decifrar o RA ou o Pre-Master Key enviado decifrado com a sua chave pública. Aqui, esta chave também pode não ser gerada por um deles, a partir do RA e do RB, e depois enviada decifrada para o outro, pode ser usado no diffie-hellman. Aqui neste passo 5 também. Okay? Sendo que aí tem que ser na mesma enviado qualquer coisa cifrada com a chave B, para concluir a parte da autenticação. Ok, portanto aqui está a versão completa por texto. Portanto, primeira mensagem, client hello. Aqui está com os nomes das mensagens. Diz quais é que são as versões que suporta, Cipher Switch que suporta. Okay. Portanto, aqui, cifras, métodos de hash é que aquilo suporta. O servidor responde com o server hello, seleciona a versão das que ele suporta e também a Cipher Suite que quer usar das que este suporta. A seguir, o cliente pode enviar um certificado ou este passo pode não ser necessário, que a maior parte das vezes na internet não é. Nós não temos um certificado. Quando usamos o HTTP, só o servidor é que tem. Ok? Também é opcional. Desculpa, isto não é isto é do server para o cliente. Este não é opcional. Okay? Portanto, isto é o envio do certificado do servidor para o cliente. Portanto, é o que há sempre. Depois, este sim é opcional, que é se houver troca de chaves como diffie-hellman, por exemplo. Então ali é enviado, vão ver, no server que é exchange, por exemplo, se fosse o diffie-hellman, era aquele G e aquele Y, aquele X, que o de um lado define e depois o outro vai responder com o parâmetro que ele não é o parâmetro secreto dele, ele depois escolhe um parâmetro secreto e depois troca uma chave. Opcional também, o servidor pode pedir um certificado ao cliente. Okay? O servidor termina e depois, se pedir o certificado ao cliente, o servidor vai enviar então o certificado. Depois de terem os certificados, ou se pelo menos só o do servidor, e de já terem gerado uma chave, ou porque um deles gerou, ou porque trocaram o diffie-hellman, por exemplo, então vão passar para a parte do Key Exchange. Okay? No Key Exchange, então o cliente vai então enviar a chave que ele gerou, ou que geraram ambos com diffie-hellman, mas ele vai enviá-lo, não é? Cifrada com a chave pública do servidor. Depois, se havia certificado do cliente, vai haver também aqui esta mensagem 9, okay? Que é opcional, que é enviar um desafio cifrado com a chave pública do cliente, okay? Que é para provar que o cliente tem a chave privada. Como é que eu faço isto? Envio qualquer coisa para ele cifrar. Se ele conseguir enviar aqui de volta, é porque ele tem a chave privada. Depois destes passos todos,
faço então o change cipher spec. Okay? E a partir daqui, vamos passar para a outra parte que é para comunicar mesmo. Isto é só para uma vez ao início. No caso do TLS, grande parte destas mensagens, no caso do PIC, grande parte destas mensagens podem ser substituídas por um cookie, lembra-se? E ele acelera isto muito. Até pode ter um router de zero, porque começam já com a chave, ou seja, a primeira coisa que ele envia é logo um desafio, só para confirmar que talvez está a falar com o outro, com a chave pública dele, e depois começa logo a fazer a parte pacífica. Depois então, de terem verificado através dos certificados e do envio dos desafios e negociar a chave, estão a falar com o outro e já terem uma chave de sessão, como é que é então feita depois a troca de mensagens? Okay? Cada mensagem é partida em pedaços, pode ser comprimida também. Isto é, não sei se isto ainda será assim, mas aqui em segmentos de 16 capas. Se tiver selecionado compressão, e é naquela primeira troca de mensagens quando eles dizem as preferences, que eles vão dizer se querem que haja compressão ou não. Estes 16 capas ainda são comprimidos, isto é um bocado indiferente em termos depois da parte de segurança, e depois é adicionado o Message Authentication Code. Ok? Lembram-se, o Message Authentication Code é sempre o quê? É o hash dos dados mais a chave de sessão. Ok? Não é só um com o hash, porquê? Que é para só poder verificar o hash quem tem a chave de sessão. Vamos ver? É por isso que se concatena os dados com a chave de sessão. Portanto, normalmente, já mesmo nas assinaturas, eu tenho a chave privada e faço a cifra do hash, certo? Nunca envio só o hash, não é? Isto diz-me que foi o A que assinou isto e tal, e depois eu a partir disto verifico. Para verificar a integridade, eu normalmente não faço só o hash, ok? Porque eu faço o hash dos dados mais da mensagem de sessão sempre. Porque isso diz-me logo duas coisas, que ninguém mexeu nos dados, mas também que aquilo foi enviado por quem tem a chave de sessão. Ok. Ok, portanto, tenho a mensagem, cifro a mensagem com o algoritmo simétrico, faço o hash da mensagem, concateno com a chave e envio isso. Okay? Atenção que a parte do hash, isto, não é cifrado. Okay? Isto é cifrado e isto é o hash da mensagem mais da chave. Porquê? Porque eu a partir do hash não consigo tirar a mensagem, certo? A função do hash não é invertível. Isto não tem que ir cifrado. Há algoritmos para isto tudo. Existem N, ok? Portanto, desde ao início se ter usado o 10, o IDEA como cifras simétricas, o Goldfish, o RSA, durante muitos anos para a parte da criptografia pública. Hoje em dia já há browsers que não querem usar o RSA, por exemplo. E o TLS já usa muitas vezes o BS256, que é de curva elíptica. Pelo menos, qualquer dia vão querer começar todos a usar aquela dos lápis, porque é também mais seguro para o posto 4. Até hoje em dia, na maior parte das vezes, isto vai estar a usar AES para a parte de cifra e SH2 para os hash. E na parte da negociação, podem usar RSA, podem usar a chave então ET256 ou outros algoritmos, depende do que for. Por exemplo, a Cloudflare já usa nas ligações TLS para os data centers deles, já usa criptografia, já aplica chave privada, já começa a usar com latices. Isto é uma curiosidade, que falou-se muito na altura, já lá vão 11 anos. Isto apareceu nos jornais e tudo. Okay? Em 2014 foi descoberto um problema grave numa implementação de uma biblioteca que é o OpenSSL, que basicamente era uma das implementações do TLS, estou a ver, ainda se chamada SSL, que havia no Linux. E o que é que tinha o problema? Em termo. Depois foi logo corrigido, aquilo é open source, a partir do momento em que se viu que a coisa era assim, dois dias depois já havia uma patch, o problema era haver
muitas máquinas por aí espalhadas com sistemas mais antigos, porque durante a fase de comunicação, de vez em quando, o cliente envia uma mensagem, que é o chamado heartbeat, que é só para ver se ainda tem conectividade. Ok? E o que ele faz é, ele vai enviar uma coisa que é determinado pelo outro determinado tamanho. Ok? Pode ser também cifrado com o Message Authentication Code e depois é como se fosse um pacotezinho. O servidor o que vai fazer é saca daqui o payload, mete numa resposta e envia. E o outro, se recebeu exatamente o payload, sabe que ainda está a funcionar e que ainda tem chave. O que acontece? Numa implementação, o servidor estava a assumir um tamanho. Ou seja, em termos de programação, aquilo normalmente tem os 16 capas. Então ele não verificava que o que recebia eram pelo 16 capas. Ok? Ele assumia que 16 capas, não dá até 16. Portanto, o que eu fazia era ia fazer uma resposta com 16 capas. Então, o exploit que apareceu na altura é alguém fazer um pacote Heartbeat com um payload mais pequeno que os 16 capas, mas a dizer na mesma que são 16 capas. O servidor, como não verificava isso, vai tirar o payload, mas depois, quando vai formar a resposta, precisa de 16 capas, vai apanhar pedaços da memória que estão ao pé daquilo. Que não sei o que é que tem, pode não ter nada de jeito, não interessa nada, mas também pode, por azar, ter um hash no nome de uma pasta, ou, okay, ou ter um cookie de autenticação, por exemplo, num site. As passwords credentials, normalmente, bem feito, nunca estão guardadas em claro, mas pode apanhar o hash. Se apanhar o hash, pode ser fácil ou não entrar no site, porque o site não está à espera de receber o hash, normalmente está à espera de receber a password, fazer o hash e comparar com o que está nos dados. Curiosamente, isto foi uma grande notícia, apareceu nos telejornais e tudo, mas segundo parece, nunca foi descoberto nenhum ataque live que tenha tirado partido do exploit. Porque isto, às vezes aparecem estas vulnerabilidades, mas chamam-se Day Zero, não é? Quando se descobrem nunca foram usados, depois podem ser usados ou não, porque depois dizem se já foram vistas in the wild, e eu acho que nunca houve nenhum ataque até à partida disto, tenha sido apanhado. E para terminar, temos outro que mais uma vez vamos ver que é mais do mesmo, que é o SSH, não é? Que nós usamos muitas vezes no Linux para fazer login remoto em máquinas. O SSH também funciona em cima do, do nível de transporte, mas é um protocolo à parte. Okay? Não é bem nem UDP nem TCP. É SSH. Usa o porto 22. Fornece autenticação, confidencialidade e integridade. Esta história do forward secrecy é importante, o TLS também suporta isto, quase todos os que nós vimos. Isto é um termo, já agora ficam a saber, se já alguma vez ouvirem, que é forward secrecy, quer dizer que se comprometemos uma chave de uma sessão, as outras estão seguras na mesma. Okay? Portanto, isso não afeta a segurança de sessões anteriores. O nível de transporte, portanto, ele tem um protocolo de nível de transporte que faz isto, que é quase como no TLS a segunda fase, não é? Depois já teve feita a ligação, envia sempre tudo cifrado, verifica a integridade, etc. E depois tem um subprotocolo que é o User Authentication Protocol, que é como é feito a ligação ao início, que autentica o user ao servidor e vice-versa também aqui. E depois, isto é tudo transportado em TCP só para garantir que é reliable e que entrega os pacotes todos. Portanto, o SSH tem estes três componentes: Transport Layer,
o Connection Protocol e o User Authentication Protocol. O Connection Protocol tens um túnel, isto faz uma espécie de um túnel cifrado e depois eu posso ter vários canais lógicos aqui dentro, inclusivamente o SSH que é uma coisa que é apresentada através de um servidor para o outro. E, portanto, é que a gente faz uma ligação SSH para um e depois esse é que faz para o outro, mas assim fica transparentemente para mim, como se eu tivesse um computador. Como é que isto é feito? Aqui isto está genérico, porquê? Porque existem N alternativas. É mais para escolhermos os passos. Portanto, isto começa por fazer a ligação TCP. Okay? SYN, SYNAC, ACK. E estabelece a ligação TCP. Estão a ver estas primeiras três mensagens. Tipicamente no porto 22 é um dos portos que as firewalls costumam ter abertos. Quem fala primeiro depois disto, quem começa a ligação TCP é o cliente. Mas quando o cliente se liga a um porto 22, depois fica calado. Porque a seguir quem fala primeiro é o servidor. O servidor é quem envia uma mensagem. Se vocês pensarem que vão implementar isto em Java, por exemplo, então trabalhar ao mais baixo nível, têm um server socket, quando recebem no porto 22, no OneConnect, lançam uma tarefa, e depois, em vez de ficarem bloqueados à espera de qualquer coisa, não. Fazem uma mensagem e enviam vocês. Ok, portanto, enviam server protocol, dizem qual é que é. Isto aqui pode ser chato porque pode. Normalmente eles dizem pelo menos a SS version e às vezes dizem a implementação, embora ser pistas ao possível atacante. Se bem que o SSH tem muitos níveis, muitas vezes o SSH nem é assim tão crítico. A gente usa aquilo mais como maneira remota de ligar, mas nem é uma coisa assim tão crítica em termos de segurança. Portanto, eu posso usar o SSH como uma segurança mais ou menos relativa, em que lá está o cliente não autentica só com o username e o password, não tem certificados, mas também posso ter, não preciso ter um certificado, mas também posso ter uma chave pública, tem que copiar para o servidor. E pode ser mais complicado, por exemplo, quando usam o SSH numa cloud pública. Vocês ficam bem coisa a correr, e se não se ligar para SSH para fazerem, por exemplo, desenvolvimento, muitos deles, por exemplo, não deixam fazer a autenticação só com o username e com o password. Ligam-vos mesmo a criar uma chave pública, que metem lá na cloud e que definem através do sistema deles, depois eles sabem que aquela chave foi definida por vocês, pronto. E depois o SSH tem que usar essa chave. Ok, portanto, o cliente responde com uma mensagem semelhante, a dizer qual é a versão que tem, blá blá blá. Vêm-se se são compatíveis, tudo isto é em plain text. Quer dizer que nada disto é cifrado, ou seja, até aqui nada disto é cifrado. Okay. E então eles vão ver então quais é que são as capacidades que eles têm e o servidor vai ter que se autenticar. Okay? Com esta mensagem, estão a ver aqui, public key, ele vai ter que enviar a sua chave privada. Vai enviar um cookie, que vai ser usado aqui na parte da autenticação, por isso é que se chama anti-cookie, que é para um servidor não se poder fazer passar por outro. É uma coisa como a gente tem visto sempre naqueles desafios. É um valor que vai enviar para ali e depois o outro vai ver que só ele pode enviar, por exemplo, aquilo de volta cifrado com a chave pública e depois se eu conseguir mesmo cifrar é que acontecer. Então, vai enviar a chave pública. Se vocês já usaram o SSH, já repararam que a primeira vez que se ligam a um servidor aparece numa pergunta: este servidor nunca foi visto, esta é a chave pública dele e tem uma string e diz se vocês querem aceitar aquela chave pública ou não. Isto, obviamente, qual é a segurança disto comparado com o certificado? Zero, não é a mesma coisa, certo? Portanto, aqui não está um certificado. Também pode ser feito com certificado. Se for com certificado, vocês têm certeza que aquela chave pública é daquele servidor. Mas o SSH é para ser usado em montes. E na maior parte das vezes os servidores não têm um certificado. Ou se têm é self-sign. Porque isto custa dinheiro, ter um certificado. Certificado por uma raiz de certificação custa dinheiro.
Nós acedemos a SSH, não sei quantas máquinas temos ali para submissão, nós vamos ter um certificado para cada uma delas. Ok? Portanto, é uma chave pública que aparece e ele diz se é aquela chave, já dá alguma segurança que é se eu for a seguir fazer. A partir do momento em que eu aceitar aquela chave, quando eu vou outra vez fazer SSH para aquele IP, se a chave tiver mudado, ele dá-me um erro. Logo, diz, atenção que já não está a funcionar, porque ele já não consegue completar o handshake quando eu cifro aqui coisas com esta chave pública. Ok. Também pode ser a chave pública do host. O que é isto, a chave pública do host? Se eu tiver, porque eu posso configurar o SSH e copiar para o servidor a minha chave pública. Isto permite-me fazer SSH sem depois pôr o username e o password. Faço só SSH e implemento. Mas para isso eu tenho que primeiro ter copiado a minha chave pública para lá. E se eu tiver feito isso, nesta mensagem também vem a minha chave pública, a chave pública do host. Ok? Depois vem aqui mais umas flags. Quais é que são as cifras que são suportadas? Vou ver. E quais é que são os protocolos de autenticação? Mais uma vez, isto aqui vai estar genérico porque há vários protocolos de autenticação que podem ser usados no SSH. Podemos sempre pensar aqui naquela versão mais simples do protocolo de autenticação com chave pública e chave privada, em que eles fazem um desafio, enviado com chave pública e se eu conseguir responder, está autenticado. Ok, então o cliente depois escolhe qual é que é a cifra que quer usar e qual é que é o tipo de autenticação que quer usar. Se vocês fizerem alguma flag que podem pôr quando fazem uma ligação SSH, acho que é -V, ele mostra estas coisas todas. É visto? Enquanto está a fazer a ligação, mostra uma mensagem. Tipo, ele só suporta com public key e com username e password. Suporta só com public key. Se não só com public key, eu percebo que é possível, não vou conseguir entrar, porque eu falar de chave pública. E como nunca fui a palavra de chave pública, ele não avança, não suporta mais nenhum tipo de autenticação. Uma autenticação mais simples aqui, por exemplo, do lado do cliente, é não ter autenticação nenhuma na face de handshake. É depois de eu entrar, tenho que pôr o username e o password, para ter certo. Mas mesmo esse username e password pode depois também ser usado de várias maneiras. Por exemplo, num esquema como o Kerberos, em que esse password que eu escrevo é usado para gerar uma chave partilhada e depois então fazer ali uma troca de mensagens também para ter a certeza que eu estou a falar com aquela pessoa como acontecia do Kerberos, por exemplo. Ele depois envia qualquer coisa cifrada com uma chave de sessão que foi feita a partir daquela chave e que ele também tem, mas ele tem que enviar de volta para provar que realmente consegue fazer aquilo uma chave. O cliente autentica o servidor como? Usando aquela chave pública que recebeu. Okay? Usando a chave pública, ele pode enviar um desafio e o outro tem que responder. Ele autentica o servidor e gera uma chave de sessão. Okay? Essa chave de sessão normalmente é gerada a partir da chave pública do servidor. Depois, essa chave de sessão que o cliente gera, ele vai cifrá-la com a chave do host e a chave do server. Se isto for tudo verificado, então vem então o sucesso inicial da ligação. Ok? Isto já vem cifrado com a chave de sessão, ok? Que o cliente criou aqui, a partir da chave pública do S, e que enviou cifrado com a chave pública para o outro lado. Isto é, aqui estão a ver o host e server keys é como? Do server ele usa a chave pública, que é que ele conhece. Do host ele usa a chave privada. Okay? Porque o que o outro conhece é a pública, se ele não conseguia decifrar aquilo depois. Okay? Esta dupla cifra que ele faz aqui da chave de sessão é cifra com a chave pública do servidor e depois cifra com a chave privada dele. Como o servidor também tem a chave pública, isto se for no caso em que o servidor tem a chave pública do cliente. Se for só com o username e password, não. Vai só com o servidor. Se for, vão perceber, ele decifra com a chave pública que está lá guardada depois, o primeiro passo, e o segundo passo com a chave privada dele. E ele tem a chave de sessão. E depois que ele consegue enviar esta resposta
Já a usar a chave de sessão, o que é que o cliente sabe que está a falar com o servidor? Porque senão ele não tinha conseguido tirar a chave de sessão lá dentro. Porque não só o servidor conhece a minha chave pública, mas isso qualquer pessoa podia conhecer, como conhece a chave privada dele, para conseguir sacar a chave de sessão. A partir daqui, fica ativo a cifra, normalmente o algoritmo de cimento, o AES, dessas, com esta chave de sessão, que dura o tempo daquela sessão, enquanto eu estou ligado para o SSH naquele bocado. Portanto, isto depois a seguir completa o que chamamos a Server Authentication. Reparem que este success é que confirma que eu estou a falar com o servidor, porque ele conseguiu tirar a chave de sessão lá de dentro e a chave de sessão vai cifrada com a chave pública dele. Portanto, o cliente sabe que está a falar com o servidor, vice-versa ainda não está. E, portanto, a seguir vem a Authentication no servidor. Muitas vezes é só pôr o password. Este pode ser só a password ser verificada lá com o hash ou assim, mas também pode depois ter um algoritmo de chave partilhada e fazer ali umas trocas de mensagens para fazer. Ou, se eu tiver que falar a minha chave pública, ele pode usar isso também, porque se ele sabe, se eu sei que ele tem a minha chave pública, o que é que o servidor pode fazer para me autenticar aqui? Envia-me uma coisa cifrada com a chave pública e eu tenho que conseguir decifrar aquilo com a minha chave privada. E fica autenticado e já nem perde a password nem nada. A partir daí vai ter uma troca de mensagem cifrada e aí vai ser outra vez referido como OTLS, que é o que estava ali ao início. Ele vai cifrar aquilo sempre, também vai ter sempre um marco, ou seja, vai ser sempre a chave cifrada com o hash do pedaço de informação que está a enfiar naquela altura. Eu acho que não tenho aqui mais nada. Exato. Oi? Portanto, é isto. Depois, durante a sessão, ele está sempre a fazer o SSH, também é a base, isto é tudo exatamente igual, uma coisa que se chama Secure Copy Protocol. SCP. É tudo igual. A diferença é que no SSH o que eu estou a enviar são comandos e coisas disso, e no SCP estou a enviar chefes. Mas para a ligação daquilo é igual. Quando eu estou a escrever uma coisa no teclado, não está a enviar, não estou a escrever no teclado, para depois executar no servidor, e vai cifrar aquilo, pôr os hashes e mandar aquilo com confidencialidade e integridade. Se for o SCP, vai enviar o fecheiro da mesma forma, vai para o fecheiro de dados, vai cifrar e vai enviar. Ok? E pronto. Terminámos a matéria, só faltava um bocadinho. Não vale a pena irmos muito mais para a frente. Eu esta semana também não tive tempo para acrescentar aqui mais coisas. Porque nós devíamos estar a terminar agora. Aliás, nem era agora. Até já tivemos uma aula a mais este ano. Fizemos os 2 testes fora das aulas. Assim, normalmente os testes está planeado ter sido os testes nas aulas. Portanto, este ano até já temos a mais umas coisas que não costumo dar do IPC. Falámos no WIPE. Também ainda vimos o F-Sharp, também normalmente não temos tempo para ver. E pronto, para a semana, eventualmente, podemos tirar dúvidas, já que temos aula, ou usar tudo para o trabalho. Porque seria a data que estava planeada para o teste, mas depois passou para outra segunda-feira a seguir. Também é só o fim de semana de trabalho, era só o dia que havia algum teste e passou de sexta para segunda. Mas